Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Está começando mais uma edição do Cresce Esclarece e o tema de hoje é como seu perfil comportamental pode impactar nos resultados, Oficina DISC. E quem vai participar com a gente hoje é a gestora de recursos humanos, a Flávia Ramos. Tudo bem, Flávia? Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui na TV Cresce hoje para falar de carreira e carreira com foco na corretagem, né, para corretores, né? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Flávia, como o título já disse, como o seu perfil comportamental pode impactar nos resultados. Eu queria que você descrevesse para a gente um pouquinho o que é comportamento. Comportamento é um somatório de várias coisas, Cris. É como você foi criado, é o seu DNA, são as características que você traz, né, na sua herança genética, então é um conjunto de coisas. O comportamento que a gente vai falar hoje são os 4 comportamentos humanos descritos pelo DISC, que é dominância, influência, estabilidade e cautela, e como esses comportamentos impactam no cotidiano, nas escolhas, na carreira, nos relacionamentos familiares, amigos, enfim. No nosso mundo corporativo, é importante saber o que nos diferencia dos demais profissionais dentro desse aspecto que você explicou agora? Com certeza. O que nos diferencia é o nosso diferencial competitivo, tá? É aquilo que a gente tem e ninguém mais tem. É óbvio que dentro desses perfis de comportamento a gente vai ter grupos de comportamento. Mas dentro da carreira, dentro do mundo corporativo e do mundo dos negócios, a gente precisa observar a inovação, o ambiente e o mundo. Está tudo mudando. Eu costumo dizer que a inovação ela não está batendo na porta, ela está arrombando, ela invade a porta, né? A gente observa que há um tempo atrás aí, há uns anos atrás, a gente tinha filme de câmera, né? Você comprava filme de câmera para viajar e hoje está tudo no celular. Algumas empresas faliram por conta disso porque não inovaram. Então, na carreira e nos negócios da mesma forma. A gente precisa observar mercado, o mundo globalizado, o que está acontecendo no ambiente e procurar criar esse diferencial através de cursos, de desenvolvimento, de entender. No mercado a gente tem um mundo enorme de corretores. O que eu, enquanto corretor, na minha carreira, posso fazer diferente dos demais para criar essa inovação, esse diferencial de competitivo e me destacar, né? Sabendo o meu perfil comportamental, o que eu posso utilizar para me destacar dos demais da mesma carreira que eu. E o que você indica para os corretores de imóveis, não só para os corretores profissionais gerais, para ficarem mais atentos a essa diferença que está ocorrendo no mercado e como é que eles podem descobrir essa diferença? Desenvolvimento é tudo. Precisa se atualizar. Cursos, procurar cursos, observar, como eu volto a falar sempre isso, observar o mercado. É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, Cris, sempre foi assim, sempre deu certo, eu sempre fiz dessa maneira, não vai mudar, deu certo até hoje. E eu costumo dizer que o que te trouxe até aqui não te leva até onde você quer chegar. Então, aonde você quer chegar na sua carreira? Tá bom do jeito que tá? Estagnado tá bom? Fazendo o que você está fazendo agora, você alcança degraus maiores? Você quer chegar aonde com a sua carreira? Para isso, você precisa observar o mercado, eu vou repetir sempre isso, ver o mundo à sua volta, as inovações, o que a tecnologia está trazendo de novo, porque hoje é tudo online, as coisas mudaram muito. Fazer cursos, fazer processo de desenvolvimento, coaching, por exemplo, eu não vou deixar de dizer, né, de falar do coaching, é uma bandeira que eu levanto muito. O coaching, ele fez muita diferença na minha vida quando eu quis mudar de carreira, o coaching me ajudou e por conta disso até escolhi trabalhar também com coaching, né? Então é um processo de desenvolvimento, cursos, observação de mercado, eu acho que o caminho é esse. Então, o negócio é você não ficar parado e não ficar na zona de conforto. De forma alguma. E me diz um pouquinho a respeito do DISC. Você pode explicar direitinho o que é o DISC? Posso, claro. E falar um pouquinho porque, na verdade, é cada perfil DISC, né? Significa cada letrinha é um perfil. Sim. Explica direitinho pra gente o que é o DISC. Claro, com certeza. Eu vou buscar isso lá na Grécia Antiga, tá? A questão do comportamento humano, ela é estudada desde a Grécia Antiga, um período pré-socrático, quando se acreditava que fogo, água, ar influenciavam no comportamento humano. Posteriormente, Hipócrates, chamado do pai da medicina, né, ele vem dizendo que o perfil colérico, melancólico, fleumático e sanguíneo que impactam, né, as pessoas são classificadas por esses comportamentos, né, sanguíneo, mais voltado à alegria, colérico, mais voltado a realizações, né, o melancólico, a palavra já fala, né, o fleumático, mais de dados, enfim. E na década de 20, um psicólogo chamado William Moulton Marston, né, que escreveu um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais, é um livro que eu super indico para quem quer se conhecer, criou a teoria DISC,
que significa dominância, influência, estabilidade e cautela. Nada mais que uma alusão a fogo, água, terra, ar e ar, né? E fleumático, sanguíneo, melancólico e colérico, né? Hoje, atualmente no Brasil, foi na verdade em 2007, nós brasileiros aí fomos vanguardistas nisso, trouxemos esse conceito, aculturamos esse conceito para o Brasil, né? Então, se criou o modelo Profiler, o DISC Profiler, que trabalha execução, comunicação, planejamento e analista. É a mesma coisa, muda as palavras, mas é a mesma coisa. E nada mais é do que o seu comportamento voltado para certas características. Então, o dominante, executor ou colérico, né, como a gente diz... Colérico é o D. É o D, o colérico é o D, é o executor, ele é o dominante. Ele é aquele comportamento que é voltado a resultados, que é voltado a realizações, é aquela pessoa que ela gosta de correr riscos, ela quer gerar... o foco dela é fazer com que as coisas aconteçam. Tá? Então, como a gente diz, foco em resultado. É aquela pessoa que geralmente é autoritária, ele quer centralizar, ele quer dominar as coisas, são líderes, né? Enfim. O comunicador, ou influente, ou sanguíneo, já é o relacionador, já é aquele comportamento voltado para relacionamentos, para pessoas. Pessoa mais humana. Mais humana. Ela abre portas, ela geralmente é representante comercial, ele é vendedor. Geralmente os vendedores, eles têm esse perfil DI. Depois eu até explico mais um pouquinho, tá? Ele é mais voltado a pessoas. Aí a gente tem o perfil planejador, ou estável, como a gente diz, né? Ou melancólico, que é um perfil mais voltado para trabalho em equipe, ele é mais voltado a rotinas, ele gosta de manter a mesma rotina, chegar no mesmo horário, sair no mesmo horário, ele tem já uma preferência de... Ele geralmente faz compra nos mesmos lugares, ele põe gasolina no mesmo posto, ele procura sempre manter uma ordem na vida dele, ele precisa de ordem para trabalhar. Tá? E ele trabalha muito bem em equipe, são ótimos para darem sustentação e suporte a equipes. Por último, a gente tem o perfil que é o analista, ou cauteloso, ou fleumático, que é mais voltado a dados, é uma pessoa que ela é mais voltada a ter dados, ele gosta de trabalhar geralmente com planilhas, com números, é o eficiente, chamado, né, no comum, no popular, de eu eficiente. E essa questão de eficiência e eficácia é uma coisa bem sui generis, né? Todos são eficientes desde que estejam no lugar certo, no papel adequado e fazendo aquilo que gostam. Então, o que faz a diferença de um colaborador, né, que dá resultados e não, é ele se sentir envolvido com o que ele faz, compreender a missão do que ele faz e ser feliz com isso. Esse é o diferencial de eficiência, eficácia. E você faz um estudo com relação às pessoas que aparecem no seu escritório, que querem saber exatamente qual o perfil que elas se encaixam. Como é que é feito esse estudo? Você procura fazer esse tipo de estudo com as pessoas? Sim, sim. A gente faz esse estudo, na verdade, grandes empresas hoje, a maior parte das maiores empresas hoje não contratam, não promovem, não fazem nenhuma movimentação com o colaborador sem compreender o comportamento desse colaborador. E a gente faz isso através da análise, de perfil de análise. Eu utilizo o Profiler, que é a minha preferência por ser brasileiro, por ser nacional, eu dou preferência aos produtos nacionais, né? E essa análise é feita como online, um preenchimento de 7 minutos, um teste de 7 minutos, e é fantástico, porque ele dá 97,7% de acerto. Né? E produz um relatório de cerca de 27 a 30 páginas, e ali você descobre seu perfil de liderança, como você age sob pressão, quais são as suas preferências, por que você escolheu a carreira que você escolheu, ou porque você está infeliz com a carreira com que você está, entendeu? Entendi. E fica mais fácil de você entender quem é esse ser humano, e através disso você colocar a pessoa certa no lugar certo dentro de uma empresa. Muitas pessoas são contratadas pela técnica que elas têm, pelo estudo que elas têm, mas elas são demitidas pela característica que ela apresenta. Fala um pouquinho a respeito disso, isso é válido mesmo? Perfeito. Em 2008, uma matéria da Infomoney trouxe como título exatamente isso. Pessoas são contratadas por conhecimento técnicos, mas demitidas por comportamento. Há 10 anos atrás, a gente já se falava nisso, e eu percebo no meu cotidiano, nas minhas palestras, quanto que isso é novo para muita gente hoje. Perceber que competência técnica é algo que se aprende. Né? Quando você olha o currículo de um candidato, né, o currículo ele traz ali o conhecimento técnico, que é os cursos que ele fez, a universidade que ele cursou, né, enfim, e a habilidade,
que é o saber o pôr em prática as experiências que ele tem. Currículo não traz atitude. Tá? O famoso chá da competência, que é conhecimento, habilidade e atitude, o currículo não traz atitude. A atitude é o comportamento. Esse comportamento a gente só consegue mapear através dessas análises e através de entrevista pessoal com esse candidato. Então, muitas vezes a empresa dá ênfase nesse conhecimento técnico. Ela vai lá e contrata porque ele tem MBA, ele é pós-doc nisso, ele tem experiência naquilo, ele trabalhou em tal empresa. E quando essa pessoa entra no convívio, naquele DNA, naquela cultura empresarial, porque cada empresa é uma família corporativa, Sim. ela tem a sua característica, ele às vezes não se encaixa porque ele tem um comportamento dominante com uma equipe que tem uma característica de comunicação, influência e estabilidade. São pessoas mais humanas, né? O perfil mais colaborativo, ele já chega ali, ele já vai querer dominar o ambiente e criar um clã para ele ali, Sim. porque é o perfil dele. E essa questão de perfil, eu gosto de ressaltar que não tem perfil bom e ruim, não tem perfil melhor ou pior. Nós somos o que somos. E eu sempre brinco e falo assim, aceita que dói menos, você é o que você é. Agora, o que você faz sabendo quem você é, né? Então, o comportamento, ele dita, sim, muita permanência e a demissão dessa pessoa. É importante entender que empresa é essa, qual é essa cultura, qual é o meu cargo, se eu estou ali, se o meu comportamento combina com tudo isso, missão, visão, valores, propósito e Entendi. etc. E eu ia entrar nesse aspecto. Não existe uma característica pior ou melhor, cada um tem a sua. Exato. Então, a gente tem que trabalhar o nosso lado positivo e o nosso lado negativo. E vamos supor que um corretor de imóveis seja dominante, como é que ele faz para trabalhar com um cliente, por exemplo, que ele é mais calmo, mais tranquilo, que ele é mais assim, influente, que eu posso falar? Sim, ou estável, né? Estável. São os mais magoados do isso, contexto, né? Quando a gente vai fazer uma venda, né? Tudo é venda, todo mundo vende o tempo inteiro ideias, conceitos, né? Produtos, serviços, enfim, apartamentos, né? Imóveis, né? Quando a gente vai fazer uma venda, a gente não tem que trabalhar o nosso perfil nessa venda, a gente tem que observar o comprador. É na vibe do cliente que a gente vai conversar. Então, se eu sei que o perfil dominante tem uma característica mais voltada a resultados, o cliente dominante, ele é um cliente que ele quer saber preço, onde é, quanto é, e ele quer resultado. Não adianta ficar falando muito sobre o produto, ele quer direto no foco, Sim. né? O cliente já comunicador, ele vai, como você falou, o influente, ele vai querer bater papo, Sim. ele quer sonhar ele entra no imóvel, o comunicador, ele entra no imóvel, ele imagina como o arquiteto vai decorar e como vai fazer, ele se imagina morando ali, ele se imagina com a família ali, ele é sonhador, é um outro conceito. Então, na conversa com esse cliente, você já observa se ele quer uma coisa rápida, se ele quer conversar, aí você vai no papo dele, na vibe dele. Não é o que eu sou dominante, beleza, eu sou chegada a resultados, eu sou com foco em resultados. Mas o meu cliente, ele quer consultar a família. Se for estável, se esse cliente for estável, ele vai levar a esposa, ele vai ouvir a esposa, ele vai consultar a família, ele vai procurar um advogado, ele vai procurar dados, ele vai se cercar de informações até ele fechar. Então, geralmente, o D e o I fecham compra por impulso. O S e o C, jamais. E não adianta forçar a barra. Não adianta. E se forçar a barra, perde o cliente. Com certeza. Olha, recebemos aqui uma pergunta online do Gilberto de Santos. Bom dia. Ele está perguntando assim, a senhora concorda que o corretor de imóveis deve se especializar em uma das áreas que a corretagem oferece para prestar serviços com excelência aos clientes? Sim, é importante que haja especialização. Eu até falei sobre isso na palestra. É bom que a gente tenha uma expertise, uma especialização em alguma área determinada, até para a gente dominar essa área, né? Quando a gente entra numa equipe em que a gente precisa trabalhar com vários produtos diferentes, legal ter pessoas que colaborem com isso. Então, se você identifica que você tem maior facilidade de trabalhar numa área específica, mas você tem colegas que trabalham em outras áreas, por que não formar uma equipe multidisciplinar e dividir com eles? Porque a gente está na área da colaboração. Sim, claro. Comportamentos distintos, expertises distintas. Por que não criar uma equipe colaborativa e todo mundo ganha junto e todo mundo trabalha junto? Cada um com sua especialidade. Cada um com a sua especialidade. E se unindo, chega ao foco. Mas especialização é importante, sim. Sim. A gente precisa se especializar num assunto, né? Eu trabalho com RH, minha especialidade é gestão de pessoas, desenvolver pessoas. Então, meu foco é, cada vez que eu
me desenvolvo, leio um novo livro, faço um novo curso, porque a gente tem que se desenvolver todos os dias, eu aprimoro o meu trabalho, eu consigo ter mais resultados com meus clientes. Então, a especialização é imprescindível para o resultado nos negócios, né, sucesso nas vendas. Técnica é fundamental e o comportamento é essencial. Essencial, né? Com certeza. Mais uma pergunta chegou aqui para a gente, Felipe de Ramos de Campinas. Bom dia. Tem como colocar perfil comportamental no currículo? Se não, como passar isso ao empregador? Sim, tem sim, é importante, tá? Os currículos que eu oriento colocar. Agora, tem uma questão que nem todas as empresas, elas têm acesso a esse tipo de informação. As grandes empresas, as grandes multinacionais, as empresas que estão aí dominando o mercado, elas já trabalham com isso. Pequenas empresas não têm. Então, é interessante colocar ali uma observação. O que significa isso e que características tem cada perfil, tá? Então, é legalzinho você colocar no currículo o seu objetivo, né? O foco, o que você quer, porque, até abrindo um parêntese aqui, não pode se fazer um currículo para todas as vagas. Eu vejo muita pessoa faz um currículo, né? E aí ela vai pleitear todas as vagas com o mesmo currículo. Não. Você faz foco. O currículo ele tem que ser foco na vaga. Então, estuda a empresa que você está procurando, que você está buscando, né? Estuda a empresa que você está buscando pleitear essa vaga, vê o objetivo, qual é a missão, visão, valores da empresa, qual é o propósito da empresa, cria esse currículo e coloca lá qual é o seu perfil comportamental e quais são os pontos positivos e o que esse perfil colabora com a vaga que você está procurando. Ok, Felipe? Qual é o comportamento fundamental de um líder? Nossa, o líder do futuro, ele é aquele que dá atenção às competências e principalmente ao comportamento. Acima de tudo, esse líder entende que ele não é o Superman. Então, ele não tem que demonstrar aquela coisa de ser inacessível. O líder do futuro é aquele que divide responsabilidades, é aquele que compreende limitações, é aquele que diz vamos e não vai, né? É aquele que procura entender o comportamento da sua equipe e trabalhar e falar com cada um da sua equipe de acordo com o comportamento desse colaborador, porque a meta do líder é o quê? Fazer com que a meta da empresa aconteça. Com que o foco, né, a direção da empresa aconteça. Como é que você faz isso? Você tem que vender essa ideia para a equipe, para isso você precisa acreditar. Então, o líder do futuro é um líder que trabalha, um líder que se desenvolve, ele está sempre aprendendo, ele está sempre em conjunto com a sua equipe, ele está fazendo junto com a sua equipe, ele está colaborando com todos os liderados e ele compreende esses liderados nas suas limitações e faz com que as coisas aconteçam envolvendo todos nessa meta maior que a meta da empresa. Então, na verdade, o líder hoje ele não é um homem de ferro, né? Ele é um humano que sabe das suas limitações e das limitações das pessoas que trabalham junto com ele. Que, na verdade, tem que aprender a trabalhar em equipe também. Em equipe, sempre. Identificar os pontos fracos e os pontos positivos de cada pessoa, é isso? Exato. Eu gosto sempre de falar de pontos de melhoria. Isso aí. A gente sempre tem pontos de melhoria. Porque quando a gente fala em ponto fraco, parece que a gente dá aquela conotação de fraqueza. Não, nós somos seres extraordinários. O ser humano tem todas as competências, todas as capacidades, tem condições de fazer e realizar o que ele quiser e está tudo dentro dele. Ele só precisa libertar esse potencial que ele tem, que está ali presinho. Então, eu tenho os pontos positivos do comportamento como dominante, que é voltado a resultados, mas tem o ponto a ser desenvolvido que geralmente ele é o comandante, ele quer centralizar tudo nele, geralmente ele tem uma voz mais ríspida, geralmente ele é mais diretivo, ele fala o que ele pensa, ele não tem muito tato. Então, é nesse não ter tato que ele precisa modelar, equalizar para poder fazer com que essa equipe se una. Ele não pode ser muito, muito duro. Já o sanguíneo, né, o comunicador ou o influente, se deixar, ele vai bater papo com a equipe o dia inteiro, porque ele é humano. Então, ele vai fazer tudo pela equipe, para ficar bem com a equipe, e aí os resultados como ficam. Então, ele precisa olhar para dados, ele precisa olhar para onde ele tem que chegar com aquela equipe e não se perder muito nisso. Então, tudo vai ser a questão de conhecer a equipe, conhecendo o seu comportamento e o comportamento da sua equipe, o que eu preciso modelar para fazer com que a equipe seja de alta performance, né? Produza resultados. Eu não sei, antigamente eu sinto que os chefes, os líderes, eles eram mais radicais,
tinha aquele perfil mais durão, e se ele não passasse esse tipo de perfil, eles eram considerados, ineficientes. E hoje mudou isso, né? O que levou a essa mudança? Hoje os líderes são seres humanos, são mais humanizados. O que mudou? Por que mudou esse perfil do líder? Comportamento humano mudou, a cultura mudou, as guerras fizeram com que a gente mudasse. A gente tem aí, se a gente for fazer uma linha histórica a gente tem os baby boomers pós-guerra, né, que são os nossos pais, né, pessoas que vieram de uma guerra e depois disso tinha que criar família, ficar em um lugar fixo, os empregos eram fixos, o sucesso era ter uma casa, uma família, um emprego, né? A mudança, a globalização, a mudança tecnológica, o mundo quando começou a se globalizar na década de 90, começou a mudar esse comportamento. A internet veio para mudar isso também. Então a gente tem depois a geração X e agora a gente tem os millennials. Chefes, baby boomers, não retém millennials. Os millennials, essa galerinha aí de 20 e poucos anos, eles nem querem mais trabalhar para ninguém. A maior parte deles querem criar o seu próprio negócio e criar eles querem impactar o mundo com aquilo que com que eles acreditam, né? Então é um outro comportamento. Não se obriga mais a se vestir da mesma forma, a questão de uniforme, né, que se tinha, bater o cartão. Hoje o que a gente vê na estrutura do RH moderno? Horários flexíveis, trabalho por projetos, né? Até a mudança da reforma trabalhista vem trazendo um pouco para o Brasil o que já acontece lá fora, em outros países, que é trabalhar por projeto. Você pode trabalhar, prestar serviço para 3, 4, 5 empresas ao mesmo tempo, com projetos diferentes e ter a vida que você quer e fazer aquilo que você quer. Então, essa característica de trabalho, né, está mudando e o RH está mudando, graças a Deus. Que bom, né? Que bom que está mudando. A gestão de pessoas moderna, ela é focada em diferenças, né? São as diferenças de comportamento, as diferenças de preferência, o mundo modernizado, a internet, a tecnologia, tudo está fazendo com que a gente mude. Então, antigamente era assim, não mais. Chefes chefes, né? Porque hoje nem é uma chefe, é líder, não, né? Líder, Os chefes que continuarem mantendo esse regime até hoje vão perder seus colaboradores, é fatal. Vai turnover alto, geralmente, Cris, não é o chefe que demite o colaborador, é o colaborador que demite o chefe. Turnover é isso, é quando eu digo, chega, basta, não quero mais trabalhar, porque essa empresa não combina com o meu perfil, porque a minha visão, missão, valores e propósito pessoal de vida não combina com essa empresa. Então, o pulo do gato é que as empresas combinem, procurem colaboradores que tenham similaridade com essa missão, visão, valores e propósito. Aí você vai ter alguém engajado, alguém que está fazendo aquilo dali porque compreende, porque se envolve, porque está no meio, né? E futuramente você acha que isso vai ser mais intensificado? Vai. O RH do futuro, o futuro é agora, né? Mas, tipo assim, a gente já está com ele à porta. Eu vejo um RH bem diferente. Estruturas abertas, as pessoas trabalhando em home office, trabalhando por projetos, né? As coisas têm tendência de mudar. Claro que a gente tem a percepção que, dependendo da característica do negócio, né, não é assim. Você não pode trabalhar, uma recepcionista não tem como trabalhar em home office. Né? Para empresas que ainda mantêm isso. Tem empresas que já tiraram essa questão de recepção e você já tem ali outro tipo de contato direto. Então, dependendo do negócio, você ainda mantém algumas características do trabalho antigo, mas a tendência é que tudo se modernize. O líder, ele é um bom vendedor? Com certeza, ele tem que ser, né? Porque ele tem que vender para a equipe dele os propósitos e as metas da empresa. Mas para isso ele precisa comprar. Um líder de verdade, ele acredita naquilo que ele faz. E aí por isso ele consegue vender. E eu acho que até assim, aproveitando essa questão da venda, vender é muito isso, né, Cris? Vender é acreditar. Vender, a gente vende por emoção, a gente vende por vivência, a gente vende porque a gente acredita. Que a gente compra, porque a gente acredita. Então, um líder tem que ser sim um bom vendedor, porque ele precisa comprar essa ideia, comprar esse propósito, comprar essa missão, para poder conseguir vender isso para a equipe dele. E como é que o corretor de imóveis ele consegue identificar se está no caminho certo, no foco correto, no leque de serviços que ele oferece? Observando o mercado. Não adianta que tudo é baseado em dados e fatos. Você está tendo resultado com o que você está fazendo? Outros colegas, outros corretores, eles estão tendo resultado? Pessoas que trabalham na mesma área que você trabalha, têm tido resultado? Por que você não tem tido resultado? Será que você não tem tido resultado porque você não está acompanhando as mudanças no mercado? Ou porque você precisa desenvolver alguma competência em você que não foi desenvolvida? Então, é toda essa observação, é um olhar interno e um olhar externo.
tá? Eu tenho que olhar o que está acontecendo no mercado, como os outros estão desempenhando, concorrentes. A melhor dica é observa a sua concorrência, o que seus concorrentes estão fazendo, o que os outros estão fazendo, como eles estão obtendo os resultados. E olha para dentro de você, o que eu posso fazer diferente do que eu já fiz até hoje, para que eu possa ter resultados melhores e maiores. Então, você classifica a zona de conforto como uma barreira? O que você pensa da zona de conforto? Zona de conforto é um lugar morto, né? Ali não cresce nada, ali não acontece nada. A gente precisa, sim, se desafiar a zona de conforto, se desafiar a sair e procurar coisas novas. Inovação está acontecendo o tempo inteiro. A inovação, ela não bate a porta, ela arromba. Um dia você faz algo, daquela mesma forma, você utiliza aqueles mesmos recursos, aquelas mesmas ferramentas, no dia seguinte o mundo mudou e você traz outras ferramentas. Se você diz, sempre foi assim, eu sempre estive aqui, sempre deu certo, e você não muda, você vai morrer. É isso que acontece com negócios que fecham, que falem. Falência de grandes negócios é porque eles não inovam. E não inovam porque não saem da zona de conforto. E se desafiar a sair da zona de conforto é sempre se perguntar, todo dia se perguntar o que eu posso fazer diferente do que eu fiz até agora para obter maiores resultados. Com certeza. Sempre a pergunta é essa, todo dia de manhã, o que eu vou fazer hoje para dominar o mundo, sabe? O que eu vou fazer hoje de diferente do que eu fiz ontem, anteontem, semana passada, na outra semana? Em que eu posso inovar na minha operação, nas minhas ferramentas, no meu negócio? O que eu posso fazer? Qual é o diferencial competitivo que eu vou ter para eu sair e ganhar novos mercados, novos clientes? Está no nosso comportamento. Está no nosso comportamento, com certeza. Ó, eu recebi uma pergunta aqui da Janaína Figueiredo, de Bauru. Eu sou melancólica sanguínea e tenho extrema dificuldade em terminar os projetos que começo. Isso tem a ver com o meu temperamento? O que posso fazer para mudar isso? Janaína, né? Sim, Janaína, tem a ver sim, e você precisa de se desenvolver, observar os pontos. Eu não sei se você já fez algum teste, alguma análise, tá, que vá mais a fundo, porque existem análises superficiais que a gente pode fazer até na internet, e elas vão dar apenas ali a letra que você tem, se você é influente, se você é melancólico, é sanguíneo, enfim. Existem testes que são mais profundos, e aí eles vão trazer quais são os pontos de melhoria. Você precisa desenvolver competências, tá? Você precisa trabalhar a acabação do negócio. Geralmente, os acabadores são os S's, os estáveis e cautelosos, tá? Ou planejadores analistas. O perfil S, né? O perfil comunicador, né, que é o seu perfil, geralmente não acaba. Ele tem a característica de começar coisas, de promover coisas, de influenciar pessoas, vender ideias, mas ele precisa de um estável cauteloso ali próximo para terminar. Quando a gente não tem a capacidade de ter alguém trabalhando com a gente com outra característica para completar aquilo que a gente não tem, o que a gente faz? A gente precisa se desenvolver. E só através de processo de desenvolvimento. Eu, por exemplo, sou altamente comunicadora, altamente influente. E há um tempo atrás eu percebi que eu precisava desenvolver a minha dominância por ser empresária, por ter colaboradores, eu precisava ter algo focado mais em resultados. O que eu fiz? Um processo de desenvolvimento, um processo de coaching, porque coach também tem coach, né? Então a gente procura alguém para desenvolver a gente tem que estar sempre buscando o desenvolvimento. Então a dica que eu te dou é, faça uma análise mais profunda, procure saber profundamente quais são essas características e faça um processo de desenvolvimento com coaching para você desenvolver essa acabação que está faltando no seu comportamento, tá? Tem mais uma pergunta aqui do Claudiano Gomes da Silva, via YouTube. Existe diferença, ele está retomando o assunto, existe diferença de líder ou chefe? Sim, Claudiano, existe. Chefe é aquele que manda, vá. Né? Líder é aquele que diz, vamos juntos, né? Essa característica de chefe, ela já foi deixada atrás, isso foi muito comum até a década de 80, iniciozinho da de 90. Daí começou o conceito de liderança, que é alguém que está junto com a equipe, que faz junto com a equipe, que desenvolve, que desperta o melhor dessa equipe. Então, existe diferença sim. O chefe é autoritário, o chefe manda, o chefe controla, o chefe, ele procura olhar horário, enfim. O líder não, o líder ele trabalha com projetos, ele envolve as pessoas, ele tem um outro perfil, um perfil mais colaborativo. Não sei se eu te respondi, mas tem muito artigo bom sobre chefia e liderança, que eu até sugiro que vocês procurem, né, na Google, enfim. São vários artigos interessantíssimos sobre isso. Bom, nós estamos terminando mais uma edição do Cresce Esclarece. Eu queria agradecer a participação da Flávia Ramos. Eu que agradeço. Flávia, quer deixar uma palavrinha final para a gente? Sim, eu agradeço muito. Foi muito bom estar aqui. Eu espero poder colaborar aí
mais vezes, né, com o Cresce. E você de casa, se você tiver interesse em saber mais sobre esses assuntos de carreira, eu posso deixar meus contatos Claro, aqui. e seu site, tudo. Ótimo. Então, meu site é www.flaviaramos.com.br. O Flávia Ramos é com RH, tá, gente? De propósito, né? De RH. É, de RH. www.flaviaramos.com.br. O contato por e-mail é contato.instituto@flaviaramos.com.br. Manda um e-mail pra gente, se você tiver interesse em saber mais sobre esses assuntos, eu estou à disposição de todos. Um abraço para todos e até a semana que vem.